Nós estamos aqui com o pastor Luiz Rigonato, meu amigo do coração, ele que é uma bênção na minha vida. E ele acabou de compartilhar conosco aqui sobre a linha do tempo em Apocalipse. Nós somos tremendamente edificados. Amém. E se você ainda não segue o pastor Luiz Rigonato, você tem que segui-lo, ele é uma bênção. Ele responde dúvidas no Instagram e como ele tem sabedoria para responder essas dúvidas, essas questões, e como todos nós somos edificados, né? Através aí de tudo isso que você tem feito. Né? Benção. E bom saber, me conta um pouquinho, quando é que você se converteu? Em que ano que você se converteu? Pois é, eu me converti assim na infância. Eu era bem novinho, meus pais se converteram. A gente residia numa fazenda no interior do estado de Goiás. Interior de Itaberaí. No município de Itaberaí, como é dito no Brasil, né? E lá na porta dos meus pais, meu pai era filho de italiano e moravam ali uma comunidade de 5 irmãos, né? Entre casados e solteiros, filhos de italiano, católicos até debaixo d'água. Tudo na mesma fazenda, na mesma região. Fazenda, chamava de comunidade do italiano, colônia dos italianos. E um pastor ousado foi lá e pregou para esses italianos. Uau. Dos 7, 4 se converteram. Dentre eles, o meu pai e a minha mãe estavam no pacote. Uau! Ali começou a minha experiência, sabe, com o evangelho. Uma experiência difícil, porque parte da família que não se converteu, às vezes aquilo que eles queriam falar para os adultos, falava para os filhos, né, que eram dos crentes, para tentar perseguir, né? Uhum. E começou dali a minha experiência, e em parte com a hostilidade daqueles que servem ao Senhor sofrem, né? Desde muito tempo. Já começou experimentando a perseguição logo no início. Foi no início, porque a gente era muito criticado, quem era crente, porque era chamado de protestante, de herege. Porque para os católicos um crente ele é herético, porque de fato a igreja católica é a igreja original. Exatamente. A reforma que foi mudando isso, nos levando ao centro, né, ao ponto central e ao eixo do cristianismo genuíno, né? Mas hoje eu tenho 58 anos, como o pastor Napoleão disse, eu respondo perguntas no meu Instagram, que é Luiz com Z, Rigonato. Eu sou pastor da Igreja Videira em Goiânia, junto com o pastor Luiz, o pastor Naor, e estamos lá. Desde o início, não é? Desde o início de 97, fevereiro de 97, as primeiras reuniões. Na garagem da casa do pastor Naor. Eu perdi esse time, porque o pastor Naor, conheci ele, trabalhava no banco, ele foi lá para ser atendido, eu o atendi, identifiquei com ele, ele falou, você é crente? Sou. Rapaz, eu tenho uma notícia boa para você. Naor é sempre um grande vendedor. Sempre. Falei, qual notícia, né? Eu sabia que o pastor Sinomar autorizou o pastor Luiz a abrir um núcleo no bairro do Jardim América. Eu falei, é mesmo? Eu já conheci o pastor Luiz ali, que eu tinha voltado da Inglaterra. Ele falou, vai ser lá na minha casa. Eu falei, onde você mora? Eu falei, moro no Jardim Europa. Então é para você mesmo, você vai fazer parte. Eu falei, vou, então tá bom. Mas eu não fui na casa dele. Aí eu fui, na casa dele aconteceram 2 reuniões. A terceira, que foi no prédio já alugado, eu fui. Olha só. Então é bem do começo mesmo. Bem do início. Glória a Deus, glória a Deus. E hoje você é o pastor da Videira Canaã, lá em Goiânia. Em Goiânia nós somos 10 prédios, dentre eles tem Videira Canaã, que recebe o nome do bairro, da região, né? Não é pela conotação bíblica não, mas eu fui 14 anos da Videira Praça da Bíblia, a mais bíblica de todas. Rapaz, eu nunca tinha parado para pensar, não. O negócio tá bom. Depois eu fui transferido para Videira Canaã, que é mais próximo da minha casa e do outro lado da cidade praticamente. Mas eu sou, para a glória, honra e glória no nome do Senhor, eu tenho o privilégio de estar lá aprendendo com o pastor Luiz. Tudo que eu falo, eu aprendi com ele. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos para uma perguntinha aqui que fizeram agora mesmo, que eu achei muito interessante. Voltando, né, no nosso assunto, que é falando sobre Apocalipse.
Teve uma pessoa que perguntou aqui algo que não é tão assim apocalíptica a pergunta, mas eu acho que é muito joia. As pessoas que morreram e não estavam em Cristo, onde elas estão hoje? Jesus ele explicou isso muito claramente em Lucas 16, contando uma história que é chamada de parábola, mas não é parábola, porque em nenhuma das parábolas Jesus mencionou nome de pessoas. Parábola foi denominado como parábola pelos editores da Bíblia. E quando Jesus ia falar uma parábola, ele falava, vou propor uma parábola aqui. Essa ele não menciona isso. É a dita parábola do rico e Lázaro. É uma história. Olha que legal, é uma história porque tem nome dos personagens, das pessoas que participaram. Exatamente, não é uma história Legal. fictícia. Sim, A história fictícia, Jesus deixava evidente que era uma alegoria, uma analogia. sim, Isso não foi uma analogia. legal. Mas Jesus falou que eles viviam ali, na mesma comunidade, eram contemporâneos, um rico, muito rico, e Lázaro, um leproso. Bom, e aconteceu de morrer o rico, ele foi se encontrado no inferno. E Lázaro, por que o nome do rico não é mencionado, pastor Napoleão? Porque o nome dele não está inscrito, não foi achado inscrito no livro da vida. Uau. Lázaro, sim. E Jesus está falando de algo para... Ele tinha uma plateia, uma assistência de judeus, filhos de Abraão. E o ponto central é o rico ser filho de Abraão e não ter sido salvo. Uau. Jesus está querendo ensinar o seguinte, não é porque você é filho de Abraão que se salva, tem que crer no filho. Amém. E Lázaro, a Bíblia diz que ele morre, ele é levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico se achou nos tormentos do inferno. Então o Senhor está mostrando a condição de quem morre em Cristo e de quem morre sem Cristo. Ok? Bom, ele encontrou no seio de Abraão. Pastor, eu já vi falar de seio de Abraão, de paraíso e de terceiro céu. Tem 3 lugares? Não, tem um lugar só com 3 nomes. Ótimo. Paraíso e terceiro céu refere-se ao mesmo lugar. Porque Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 2 ao 5, ele explica isso. Dizendo o seguinte, eu conheço um homem, falando dele mesmo. Eu tive o privilégio de ser levado, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu fui levado ao terceiro céu. Aí ele repete, eu conheço um homem que se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Eu sei que ele foi levado ao paraíso. Ele menciona 2 nomes de um mesmo lugar. Um fato que aconteceu uma única vez. Ele foi levado a Cristo. Por quê? Mas não foi para o céu, para o trono? Não. Jesus falou assim, ninguém subiu ao trono, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Mas o que dizer de Enoque e de Elias? Eles não foram ao céu. Foram levados ao paraíso, porque o próprio Jesus falou. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Dessa forma, você está sabendo aqui do rico e do Lázaro, que é o ponto central da resposta. E Jesus fala no versículo 25. Olha, ele respondendo ao rico, que estava lá no inferno. Pois você teve os seus bens, ignorou Deus toda a sua vida, você agora está aí em tormentos. Essa é a condição de quem está no inferno. Lucas 16, 25. Mas ele está aqui agora, ele sofreu a vida inteira, as perseguições, a doença, a pobreza, mas ele é consolado. Entendendo que o que deu a salvação para Lázaro não foi o sofrimento dele. Ninguém compra salvação com sofrimento. Mas é porque Lázaro dependeu de Deus. Dentro do sofrimento, dentro daquela realidade de vida dele, né? Ele buscou a Deus. Sofrido, ele buscou a Deus. Então, é a condição e onde estão aqueles que morrem em Cristo e os que morrem sem Cristo. E é muito interessante isso aí, porque
pelo que nós podemos entender desse acontecimento, eles se veem. É um lugar onde, apesar de que tenha um abismo, como lá mesmo fala, é algo visível de um lado para o outro. Visível, a Bíblia Ou diz pelo menos que... do rico para com Lázaro, né? E Jesus fala o seguinte, porque o Abraão ali ele só representa a divindade. Por quê? Porque a assistência de judeus, e ele é o pai Abraão, para falar com clareza aqueles que o ouviam. Mas é interessante que o rico no inferno, ele não perde a pose de rico. Porque ele se dirige a Deus e diz, pai Abraão, fala o seguinte, manda Lázaro ir lá pregar para os meus, né? O cara é rico e continua querendo mandar. Continua querendo. Mesmo no inferno, a altivez e a presunção, né? A pretensiosidade dele permaneceu. Mas ele é tão ousado que ele fala o seguinte, não, fala o seguinte, manda eles ir lá pregar para os meus parentes, meus irmãos, para que eles não venham para cá, porque esse lugar aqui é terrível. Mas fala o seguinte, pede para Lázaro passar aqui e deixar uma gotinha d'água aqui na minha língua. Molhar o dedo. Deus está falando assim, hoje ele oferece uma fonte de água viva. Oh. No inferno você vai ter carência de uma gota sequer. Uau, uau, uau. Repete para nós. Hoje você tem uma fonte de água viva a jorrar. Mas no inferno você vai ter uma sede infernal de uma gota sequer e não vai poder ter. Porque o pai Abraão fala para ele, seu filho, lembra que você teve todos os seus privilégios. E agora é o seguinte, os que estão daqui não podem passar para aí, os que estão daí não podem vir para cá. E os que estão aí não podem voltar. Lá tem Moisés e os profetas, que se não ouvi-los, não ouvirão nem que Lázaro ressuscite. Uau. Então Deus está falando o seguinte, que a quem é dada a oportunidade, e é dada uma oportunidade proporcional a todos os habitantes da terra que creiam no Senhor. Se eles não recebem essa oportunidade como uma graça inefável, pode vir os anjos do céu inteiro, os bilhões de anjos que não vai se converter. Só o Senhor é Deus e agradecemos a Deus pela sua salvação em nós. Amém. Por isso que hoje você tem a chance de entregar a sua vida para o Senhor. Não perca mais tempo. Talvez você está assistindo isso aqui hoje ou daqui a 10 anos. Não perca mais tempo. Entregue a sua vida para o Senhor. É tão simples. Você só precisa crer na obra de Cristo e se entregar a Ele. Amém. E recebê-lo como Senhor da sua vida. Receber. A salvação é uma dádiva, a salvação é de graça. Você não precisa comprar a sua salvação, você não precisa ter penitência para a salvação, você precisa apenas crer na obra consumada de Cristo Jesus pela sua vida. Então é hoje. Não, é muito sério isso que o pastor Rigonato está falando aqui, porque isso fala do seu futuro. Está falando da eternidade de alguém com Deus e da eternidade de alguém sem Deus. Sem Deus. E que não existe essa questão de almas das pessoas que estão no inferno voltarem aqui para falar, não. Sim. Não existe. Deus falou. Não tem como os que estão aí ir para lá. Há um abismo colocado de uma dimensão intransponível, definida por Deus. Sim. Deus é que pode transpor, porque a misericórdia de Deus vai de eternidade a eternidade. Ela transcende o inferno e o próprio lago de fogo, a misericórdia de Deus. Mas, quanto a nós, essas dimensões não podem ser transicionadas ou transitadas. Entregue-se a Jesus, não perca tempo. Amém, Jesus. Não perca tempo. O tempo da oportunidade se chama hoje. Hoje. Então, pastor Rigonato, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. Muito obrigado mais uma vez por abençoar a Videira Atlanta, por abençoar a vida de cada um de nós. Estamos te esperando, já estamos marcando a próxima vez de você voltar aqui. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos os irmãos aqui. Então, pastor Napoleão, é uma gratidão imensa que eu sinto no coração, eu e minha família, como você sabe, que poderia pregar todos os dias aqui. Se eu tivesse voz para isso, eu faria. E já seria um grande descanso só de estar com você aqui, Napoleão. Do seu lado, tudo é férias. É uma benção, agradeço, uma honra imensa. E eu abençoo a sua vida, você que está tendo a oportunidade desse contato, né? Essa mensagem, ela dura eternamente. Você pode estar vendo numa data recente, a esse momento, nós estamos aqui gravando,
ou no futuro, e o Senhor é o mesmo. E diante de você há uma oportunidade que não pode ser desprezada, tá? Basta com alegria acreditar. Jesus falou assim para Nicodemos: assim como a serpente foi erguida por Moisés, o Filho do Homem vai ser levantado na cruz. Quem olhar para a serpente, olha a facilidade da salvação. Você só ergue o olhar 45 graus e olha para Jesus. É o que eles faziam olhando para a serpente e eram curados. Olhando para Jesus, você é salvo. Aleluia. Olha para Jesus, você é salvo. É como o pastor Napoleão falou: creia com o coração nessa obra redentora. Amém. Observe essa obra. O fato de você observar já garante a sua salvação. Observe, confesse e diga: eu creio, Senhor. Aleluia. Amém? Aleluia. Obrigado, pastor Napoleão. O privilégio é nosso, e se você mora aqui na região de Atlanta, você é o nosso convidado para participar conosco todos os domingos às 11 horas da manhã aqui na Videira Atlanta.